Pessoal, muito bom dia. Eu sou o Fernando Bueno, sou especialista lá da Ágora. Vou conversar aqui com vocês sobre políticas econômicas, políticas monetárias, como elas impactam o dia a dia da gente, por que o governo toma ou não determinada decisão envolvendo política monetária, e a gente está num momento que é super propício para falar sobre isso, né? Vocês estão vendo aí uma galera falando que o Banco Central tem que manter, tem que subir taxa de juros, e do outro lado você tem uma galera ali que está em pé de guerra, dizendo que não, a taxa de juros é muito alta, dizendo que não vai rolar. Enfim, nosso objetivo hoje é entender como que essas políticas monetárias elas funcionam, elas impactam no dia a dia da gente, tá bom? Contando um pouquinho sobre o Fernando, que está aqui com vocês hoje, eu conheci o mercado financeiro em 2005, comecei como estagiário lá no Banco Santander, literalmente o carinha que estava com um coletivo na frente da agência, falando, pô, posso te ajudar? Precisa de uma ajuda aqui? Quer pagar uma conta? Enfim. Comecei assim, foram 5 anos lá no Santander, passei sem imaginar dentro de uma agência do banco, eu fiz. Eu fui caixa, eu fui tesoureiro, eu recebi, passava um carro forte toda vez, morria de medo de ser assaltado, graças a Deus nunca fui. Depois disso, eu fui para o Itaú, fiquei um ano ali no Itaú Personalité, já como gerente de relacionamento no alta renda. Para quem conhece aqui, para quem é aqui de São Paulo, naquela agência onde é hoje o Mac1000. Ali antes era um Itaú Personalité, todo em Boston, super chique. Depois disso, eu saí da rede de agências, fui trabalhar numa área de Wealth Management, com o objetivo de treinar e desenvolver os gerentes de relacionamento do Wealth Management. Em Minas Gerais, eu estava no seguinte, como que eu faço esse discurso difícil e rebuscado que a gente tem no mercado financeiro hoje, ficar tangível para a pessoa que está ali conversando com o cliente final. E desculpa aqui, gente, voltando aqui, para deixar esse discurso mais fácil. Foram 5 anos lá na HSBC, 2011, um pouquinho menos de 5, de 2011 a 2015. Daí eu fui para a antiga BMF Bovespa. Alguém conhece a BMF Bovespa? Não conhecem? É a atual B3. Hoje é a atual Bolsa de Valores aqui do Brasil. Lá na B3 eu tinha um chapéu muito educacional, tá junto com as corretoras e distribuidoras, ajudando nos seus processos de educação, nas suas ações de educação, e também como palestrante, como preposto da B3, para falar em temas ligados ao mercado financeiro e de capitais. Em 2019, numa dessas minhas viagens, das palestras com a B3, eu conheci o time lá da Ágora Investimentos, da antiga Bradesco Corretora, e estou aqui, então, desde 2019, lá dentro da Ágora. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém conhece a Ágora? Poucas pessoas. A Ágora Investimentos é a casa de investimentos do Banco Bradesco. A Ágora, para quem não conhece, ela é uma corretora que ela começou em 1993, lá no Rio de Janeiro. Ela foi líder de mercado durante muito tempo. E em 2008, o Bradesco fez a aquisição da Ágora Investimentos, a antiga Ágora Corretora. Manteve Ágora Investimentos lá no Rio, atendendo clientes não correntistas, e manteve Bradesco Corretora, a operação aqui em São Paulo, atendendo todo o universo de clientes Bradesco. Em 2019, o que o Bradesco tomou de decisão? Cara, vamos juntar as duas casas. Vamos fazer com que essas duas casas sejam a casa de investimentos da pessoa física aqui dentro do Bradesco. Desde então, a gente é a 4ª corretora hoje no ranking de negociação de clientes. A gente já atende mais de 900 mil clientes, deve chegar a 1 milhão de clientes já, em breve, e aí atendimento para cliente correntista. O que eu, Fernando, faço lá dentro da Ágora hoje? Eu sou o responsável, aqui já começando a nossa apresentação, por este projeto aqui. Ó. Ué, tá funcionando? Eu sou responsável por esse projeto aqui, lá dentro da Ágora Investimentos, que é o Ágora Academy, que é a plataforma de educação da Ágora Investimentos. Pessoal, para você que não conhece, para você que está estudando e precisa de conteúdo sobre o mercado financeiro de capitais, eu recomendo demais que você acesse, que você conheça. A gente tem mais de 1000 horas de conteúdo lá, e tem muito conteúdo gratuito. São mais de 200 horas de conteúdo gratuito à disposição de vocês lá. Então vai ter conteúdo sobre ações, vai ter conteúdo sobre agronegócio, vai ter conteúdo sobre renda fixa, enfim, vai ter uma infinidade de conteúdos à disposição de vocês. Não são conteúdos feitos apenas pela Ágora Investimentos. A gente está repleto de parceiros lá dentro. Então, a gente tem conteúdo que a gente fez com a B3, a gente tem conteúdo que a gente fez com a FIA, tem conteúdo que a gente fez com a Ancora, enfim.
é uma série de parceiros que a gente tem lá dentro, que eu recomendo demais que a gente coloque aqui para vocês. É vivência literalmente prática sobre o mercado financeiro e de capitais. Muito bem, vamos começar a falar sobre mercado, vamos começar a falar sobre políticas econômicas. Para a gente falar sobre políticas econômicas, é super importante que a gente conheça quem são os principais players que atuam dentro desse mercado. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é o organograma, é a estrutura do sistema financeiro nacional aqui no Brasil. Onde que a gente se concentra para falar sobre política econômica? A gente se concentra para falar sobre política econômica com esses dois caras aqui. Primeiro, Conselho Monetário Nacional e segundo, Banco Central. Esses caras, eles têm função primordial na nossa economia. Primordial. Sem esses dois caras, as coisas não andam aqui no Brasil, quando eu digo com relação à política econômica. Por que não anda? O primeiro cara que a gente vai falar aqui hoje é esse daqui, que é o Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional. A atuação, que é a composição hoje do Conselho Monetário Nacional, ela é bem específica. Hoje a composição do Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, que tem cargo de presidente do Conselho, e qualquer voto de qualidade, o voto de qualidade é do ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central e do ministro do Planejamento. Então, este daqui é o cargo atualmente do Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, ele tem tiraram as minhas animações que eu havia feito. Ele tem uma função primordial aqui na nossa economia. Qual é? É ele que define a meta de inflação aqui no Brasil. O que é inflação, pessoal? Me ajuda. Aumento generalizado de preços. Em linhas gerais, é isso. É um aumento do grupo de preços em linhas gerais. Isso tem um efeito muito ruim na nossa vida. Qual que é o efeito ruim na nossa vida? Perda do poder de compra. Quando a gente tem inflação, quando a gente está ligado à inflação é o que a gente costuma dizer que é o imposto que a gente, infelizmente, paga sem querer. Então, quando você está falando sobre inflação, você está falando que aconteceu o quê? Que é um aumento generalizado no preço das coisas em geral. O Conselho Monetário Nacional, ele tem a função de definir uma coisa que a gente chama de meta de inflação. O que é esse negócio de meta de inflação? Até 1999, para ser mais exato, o Brasil não tinha sistema de meta inflacionária, que é o quê? O Conselho Monetário Nacional, ele vai lá e fala o seguinte: a meta de inflação no Brasil a ser perseguida é de X. Quanto é esse X aqui no Brasil hoje? Esse X aqui no Brasil hoje é de 3,25%, medido através desse índice aqui, ó, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado lá pelo IBGE. Legal. Esse cara faz mais alguma coisa? O que vocês acham? Mas é ele quem... Vocês não querem falar um pouco de... É ele quem formula política de crédito, é ele quem formula política econômica, é ele quem dá diretriz para onde a política econômica e a política monetária ela vai. Tá? Ele executa alguma coisa? É ele quem está lá fazendo? Não. Ele é um cara... Muito obrigado, fugiu essa palavra. Ele é um órgão normativo do sistema financeiro nacional. É ele quem determina. A função desse cara aqui, para a gente falar de política econômica, é falar sobre IPCA. Quem que executa política monetária aqui no Brasil na prática? Boa, o Banco Central. O Banco Central é o responsável pela execução da política monetária aqui no Brasil. Quando a gente vai falar sobre Banco Central, o Banco Central tem uma outra função muito importante, que é a função de ser banco dos bancos. Mas o Banco Central ele tem uma função primordial na nossa economia. Ele faz tudo isso daqui, mas eu quero que vocês se lembrem de um. O motivo do Banco Central existir hoje na nossa economia é este aqui, ó. É a principal função dele. Principal função do Banco Central: assegurar o poder de compra e a estabilidade da moeda. Quando eu estou falando em assegurar o poder de compra, eu estou falando o quê?
Controlar a inflação. Muito bem. Então, o que acontece? Olha que sistema diferente que a gente tem aqui. Sistema diferente não, sistema interessante, que tem funcionado no Brasil ao longo dos últimos anos. Você tem um Conselho Monetário Nacional que determina qual é a meta de inflação que ela precisa acontecer. Meta de inflação hoje que está em quanto? 3,25. A gente tem cumprido essa meta de inflação nos últimos anos? Não. Meta de inflação no ano passado, quanto foi? 12 meses. Mais de 5. Caramba, mais de 5. E agora? O que eu tenho que fazer para buscar essa inflação de 3%? Você vai falar sobre o que a gente precisa fazer já. Tá? Mas a função do Banco Central, do presidente do Banco Central, a principal função é garantir estabilidade do poder de compra e estabilidade da moeda. Fernando, o Banco Central não bateu a meta de inflação. O que acontece? Tem um problema? O presidente do Banco Central ele precisa redigir uma carta explicando os motivos por que a meta de inflação não foi atingida. Porque é a função dele. Quando você chega lá numa empresa, você tem lá o seu caderninho de metas a cumprir, a principal meta do presidente do Banco Central é fazer o quê? Cumprir a meta de inflação do país. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, que a gente tem isso aqui, eu preciso contar um outro instrumento que ele é super importante e que ele é fundamental para a gente entender política econômica, que é isso daqui. Ó. Quando a gente vai falar sobre política econômica, o objetivo de política econômica é fazer algumas diretrizes para, em linhas gerais, melhorar a distribuição de renda, fazer com que a gente tenha mais emprego, que a gente tenha mais trabalho, e, consequentemente, se eu tenho mais emprego, se eu tenho mais trabalho, eu tenho mais renda. Eu vou fazer crescimento econômico e eu vou fazer controle de inflação. Em linhas gerais, isso daqui é o grande objetivo de uma política econômica. Para falar a verdade, pessoal, todo governo, quando ele assume, todo presidente do Banco Central, o que ele quer ver é literalmente a população feliz. Concordam comigo? E como que a população fica feliz hoje? Eu vou melhorar a minha pergunta. O que é felicidade para vocês? Eu vou lembrar de uma música que vocês não lembram, mas eu lembro. Tá bom? A Alessandra vai lembrar também. Vocês lembram de uma coisa que se chamava... de um grupo que se chamava Mamonas Assassinas? Vocês não lembram. Vocês não eram nem nascidos ainda quando Mamonas Assassinas cantava aqui no Brasil. Mamonas Assassinas, eles tinham uma música que falava o seguinte... que a minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Sabia que isso daí tem muita verdade? A gente é mais feliz quando a gente consome. A gente é mais feliz quando a gente está trabalhando. A gente é mais feliz quando a gente tem dinheiro no bolso. E sabe qual que é o grande X da questão nesse sentido? O governo sabe. Então, o governo, sempre que puder incentivar a gente a ser mais feliz, sabe o que ele faz? Sabe o que ele vai fazer? Ele incentivará. Se a gente puder ser mais feliz nesse sentido consumindo, ele vai fazer isso. Como é que a gente acompanha crescimento econômico aqui no Brasil, em linhas gerais? Tem várias formas, tem duas grandes formas de medir o PIB. Eu trouxe uma aqui para vocês, que é essa daqui. Ó. PIB é a soma de tudo que a gente tem de consumo, de produtos e serviços produzidos de uma economia. Em linhas gerais, é a soma do consumo realizado pelas famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. Se você colocar um parênteses aqui, você pode chamar isso daqui de saldo na balança comercial. Quando você vai falar sobre consumo, o que impacta o consumo? Tanto para cima quanto para baixo. Política monetária. Você aumentando juros, você fazendo operação de open market, você operando política cambial, isso impacta direto no consumo, né? Quando você vai falar aqui, ó, sobre exportação e importação, o que impacta esse negócio aqui é política cambial. É câmbio mais caro ou câmbio mais barato. Então, tudo que a gente vai falar, pessoal, tem uma influência direta em cima desse negócio aqui, que é crescimento econômico. Crescimento econômico, pessoal, ele vai fazer com que a economia cresça de forma saudável. Vai fazer com que a gente tenha mais emprego, com que a gente tenha mais renda, em linhas gerais. Porém, no nosso processo de crescimento, a gente pode ter alguns
Problemas. O principal problema que a gente pode ter no nosso processo de crescimento é, primeiro, a gente não ter crescimento saudável, acontecer que ninguém quer, que é a desaceleração da nossa economia, ao invés começar a acompanhar, ao invés desse negócio de consumo, investimento crescer, é acontecer o inverso, é isso daqui cair. Mas a gente tem um outro problema que pode acontecer, que é, vocês já sabem o que é inflação. Quando a gente vai falar sobre inflação numa economia, a gente vai dizer que a inflação ela é literalmente uma doença que ela está atacando ali a economia. Perda do poder de compra é literalmente você fazer com que a economia fique doente no curto, no médio e no longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou, Fernando, agora, estou morrendo de calor. Mas, além de estar com calor, vamos supor que eu estou com enjoo. Estou ali com aquela coisa, tomei um café da manhã, comi um pão de queijo que me deixou ali todo enjoado. Vou tomar um Dramin. Dramin vai resolver o problema do meu enjoo? Vai. Só que o que o Dramin vai me causar? Sono, né, Helena? Vou ficar com sonão lá dentro daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou fazer uma palestra lá na plenária municipal, vou ficar lá abrindo a boca com sono. Por que eu estou contando isso daqui? A inflação, ela é a doença que atinge a economia. Eu tenho vários remédios que combatem a inflação. Vão lá e resolvem o problema. Só que da mesma forma que ele resolve o problema, ele vai fazer o quê? Ele causa um outro efeito colateral lá na economia. Da mesma forma que eu vou sentir sono, vou resolver o meu problema, mas vou estar lá morrendo de sono na plenária, se eu uso um instrumento de política monetária que combate a inflação, na outra ponta, ele causa desaceleração econômica. Ele faz com que a gente cresça menos. Então, é muito importante que o Banco Central ele saiba quando que ele consegue colocar o remédio de forma correta, na intensidade correta. Para que você não resolva o problema e para que você não deixe o cara com muito efeito colateral, a ponto de ter algum problema e dele não ficar literalmente saudável. Então, assim, em linhas gerais, como é que funciona uma política monetária aqui no Brasil? Ela é formulada e definida pelo Conselho Monetário Nacional e ela é executada pelo Banco Central. O Banco Central é o principal responsável pela execução da política monetária aqui no Brasil. Tá? Dentro do Banco Central, a gente tem um órgão que certamente vocês já ouviram falar dele, que é esse cara aqui, que é o Copom, Comitê de Política Monetária. Quem que é este cara? É uma reunião do Banco Central que acontece aproximadamente a cada 42 dias, 6 semanas, 7 semanas, da forma como você preferir chamar. E ele é o cara que define a taxa básica de juros aqui no Brasil, também conhecida como taxa Selic meta. A gente fala bastante da taxa Selic já. O Copom ele é formado hoje por 8 diretores do Banco Central e o seu presidente, Roberto Campos Neto, que tem direito de voto de qualidade. O que significa dizer esse voto de qualidade? Tem 8 pessoas aqui dentro dessa sala. 4 desejam um aumento da taxa de juros, 4 desejam uma manutenção. O Roberto Campos é quem fala e dá o voto de qualidade. Se aumenta ou se mantém a taxa de inflação. É o chamado. É ele, na prática, que, em caso de um empate, é o que decide quem vai ser a decisão correta. Quando a gente vai falar sobre política monetária, essas aqui, a gente tem 4 grandes políticas monetárias. Uma delas muito, muito utilizada, está em todo quanto é jornal aqui, para vocês verem. E você tem outras políticas monetárias que são menos utilizadas no nosso dia a dia. O que é mais utilizado aqui no Brasil? De longe, controle de taxa de juros. Tá? Outra coisa que é muito utilizado em qualquer lugar, operações de mercado aberto, também conhecido como operações de open market. O que é menos utilizado aqui no Brasil? Fixação da taxa de reserva bancária ou depósito compulsório e da taxa de redesconto bancário. Isso daqui existe aqui no Brasil, essas duas coisas aqui, mas você não pode dizer que isso daqui são grandes instrumentos de política monetária. Está lá, existe. O governo, eventualmente, quando precisa, toma uma decisão nesse sentido.
Vamos falar do primeiro instrumento de política monetária, que é o nosso controle de taxa de juros, também conhecido como taxa Selic meta. Quando a gente vai falar sobre taxa de juros aqui no Brasil, a gente tem 3 grandes taxas de juros aqui, que é super importante que todos vocês conheçam. Que é taxa Selic meta, é taxa Selic over e é CDI, também conhecido como Certificado de Depósito Interfinanceiro. Vocês estavam achando que era interbancário, né? Não é, é interfinanceiro o nome correto do negócio. Para explicar o que é taxa de juros, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. O que faz um banco? Qual que é a função de um banco hoje na nossa economia? Pegar dinheiro de quem tem dinheiro e emprestar para essa pessoa. Perfeito. Banco faz intermediação financeira. Vou dividir a sala aqui em 2 grupos. Eu tenho essa galera que tem excesso de dinheiro na mão. Vocês têm... Está sobrando dinheiro, vocês fazem poupança com esse dinheiro. E eu tenho essa galera aqui que está precisando de dinheiro. O que eu, banco, faço? Eu, banco, pego o dinheiro emprestado de vocês e devolvo o que para vocês? Juros. Beleza? O que eu faço com esse dinheiro? Eu não tenho que pagar juros para vocês? De quem que eu vou receber esses juros? De vocês. Logo, o que eu vou fazer? Eu empresto dinheiro para vocês, óbvio, que cobrando mais do que eu estou pagando para eles. A diferença entre o que eu ganho de vocês e o que eu pago para eles é o que eu chamo de spread bancário, que é o ganho do banco. Porque o banco pode ganhar dinheiro de várias formas, uma delas é dessa forma aqui que eu estou explicando para vocês. Muito bem. Quando você aumenta a taxa de juros, sabe o que você está fazendo? Você está impactando diretamente no custo de captação do banco. Como é que eu acompanho esse custo de captação do banco? Por uma coisa que se chama Certificado de Depósito Interfinanceiro. Que aqui no Brasil, por uma decisão, por um acordo de cavalheiros, tem sido 0,10 abaixo do que é taxa Selic meta. Taxa Selic meta hoje está quanto? Alguém sabe? 3,75. O CDI é quanto? 13,65. Se taxa Selic na próxima reunião do Copom for para 12, quanto vai ser CDI? 11,90. 11,90. Sempre 0,10 abaixo por um acordo de cavalheiros. Tá bom? No passado não era assim, mas atualmente a gente está falando que se trata de um acordo de cavalheiros. Mais uma coisa que eu preciso contar para vocês, que vocês vão lembrar do que eu falei lá no início. Como que o brasileiro é feliz? Como? Fala mais alto. Consumindo, certo? O brasileiro é mais feliz consumindo quando eu diminuo taxa de juros, eu interfiro na felicidade do brasileiro? Concordam comigo que eu interfiro? Que eu incentivo ele a consumir mais? E se eu incentivo ele a consumir mais, qual é o efeito que eu tenho lá na economia, na outra ponta? Se ele está consumindo mais, eu faço que a gente tem crescimento econômico. Porém, se eu deixo ele crescer demais, se eu deixo ele feliz demais, qual que é a consequência que eu tenho na outra ponta? Inflação. Certo? Então, o controle de taxa de juros é exatamente assim que funciona. O Banco Central, ele diminui taxa de juros, ele deixa crédito mais barato. Se ele deixa crédito mais barato, ele vai fazer com que a gente consuma mais, com que as empresas gastem mais. E a mensagem para o investidor, que está aqui na outra ponta, é a seguinte. Cara, a taxa de juros está diminuindo. Compensa agora você retirar, investir na economia real, ou aquele sonho de consumo que você estava adiando, você fazer ele agora. Então, talvez compense. Essa é a mensagem que o Banco Central passa quando ele diminui taxa de juros. E quando ele aumenta? Exatamente o contrário. Inflação está aumentando. Está crescendo a inflação, principalmente causada por excesso de demanda. Porque a gente está lá procurando, porque a gente está lá querendo consumir. O que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Deixa o dinheiro mais caro para vocês. Vocês vão tomar dinheiro mais caro? Vocês vão querer trocar de carro? Vocês vão querer trocar de casa? Acho que é o momento de adiar a escolha. E para você que tem dinheiro guardado, você fala o seguinte, cara, vou guardar mais.
Pô, 13,75 de taxa de juros no momento que a gente está fazendo essa palestra. Você consegue hoje, sem muito esforço, uma aplicação de renda fixa absolutamente conservadora, você ter quanto? Quase 1%. O cenário para vocês hoje é muito bom. Para vocês que estão precisando de crédito, não necessariamente na cara tomar crédito hoje. Tá? Então é por isso que a gente vê literalmente esse embate. E olha que embate interessante que a gente tem acontecendo aqui hoje. Você tem, de um lado, um cara que a principal função dele é fazer o quê? Controlar a inflação, Banco Central. E do outro cara, o que você tem? Um cara que acabou de ganhar uma eleição, precisa incentivar o crescimento econômico, precisa gerar emprego. O que a gente tem? Tem uma função antagônica entre si. Então, por isso que você vê tanto embate acontecendo em Minas Gerais. Preciso contar uma coisa para vocês aqui, ó. Isso daqui é o histórico de taxa de juros aqui no Brasil de 1999 até hoje. Nossa, eu estou vendo algumas carinhas do tipo, meu Deus, Fernando, taxa de juros em 1999 era 45% ao ano? Era. Tá? Em linhas gerais, de 1999 para cá, a gente tem um cenário de taxa de juros decrescente. Tá bom? Aqui alguns grandes pontos aqui que eu preciso colocar para vocês sobre taxa de juros. Aqui a gente teve, em 2002, a taxa de juros que estava caindo, e aí veio em 2002, ela deu esse salto para 26,5. Imagino que vários de vocês não estavam aqui ainda quando aconteceu isso, mas o que aconteceu aqui? Uma coisa que a gente chama de risco Lula. O que era o risco Lula lá em 2002? Um cara que estava literalmente em cima, fazendo greve, incentivando greve, dizendo que ia dar calote na dívida pública brasileira, esse cara ganha eleição. Primeira coisa que ele e o Henrique Meirelles fazem, tudo ao contrário que eles falaram que iam fazer. Pega a taxa de juros aqui, ó, e dá uma pancada nela, joga ela lá para 26,5. Fala o seguinte, meus amigos, se acalmem. Eu não vou destruir o Brasil. Para dar esse voto de confiança que eu não vou destruir o Brasil, o que ele faz lá? Pum, aumenta a taxa de juros. E aí você teve um monte de coisa que ajudou o Brasil nessa época, que fez com que a taxa de juros, em linhas gerais, ficasse por um bom tempo ali, ó, dentro dos 11,25. Algumas coisas que aconteceram aqui ao longo desse período. 2008, taxa de juros que estava lá, ó, ela veio caindo aqui, ó, um pouquinho mais de 2 anos, ó, vocês percebem que teve uma queda grande aqui de taxa de juros. Por quê? Crise do subprime lá nos Estados Unidos. Aqui a gente teve uma série de políticas monetárias que aconteceram. Para quê? Para que, literalmente, aquele estrago enorme que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, ele não chegasse aqui no Brasil. De fato, gente, não chegou. Tá? De fato, não chegou isso daqui aqui no Brasil. Quando a gente vê aquelas coisas, foi uma marolinha, igual o Lula falou, aqui no Brasil foi. Lá nos Estados Unidos, a gente costuma, se for falar, ver, poxa, a maior economia do mundo em 2008, ela regrediu 2,4%. É muita coisa, uma desaceleração muito forte. E essa desaceleração muito forte, foi uma doença grave lá nos Estados Unidos, cara, pro México, que estava ali do lado, cara, foi quase uma sentença de morte. O México caiu 9% de PIB ao longo daquele ano, foi muito forte. Aqui no Brasil, foram adotadas várias políticas econômicas que fizeram com que a crise não fosse tão fortemente sentida aqui no Brasil. Só que assim, né, pessoal? Lembra aquela coisa que eu falei para vocês? Que tudo que a gente usa demais sem o momento correto de parar, o que acontece? Pode causar um efeito colateral? Esse efeito colateral apareceu aqui no Brasil. Apareceu quando esse efeito colateral aqui no Brasil? Em 2014. Que a gente teve uma inflação fortíssima, como há muito tempo a gente não via. E o que aconteceu aqui? Como é que eu combato a inflação? Aumento o juro. O juro passou lá a 14,25 ali, ó, em pouquinho tempo. Tá? Mas tiveram que se manter juros ali até meados de 2017, onde ali a gente viu em linhas gerais a taxa de juros cair. Ela se manteve por um bom tempo em 6,5. Ó, percebam aqui ao longo do gráfico que a taxa de juros ela nunca foi, ela nunca permaneceu durante tanto tempo sem nenhuma alteração, que foi nesse período aqui entre 2018 e ali meados de 2019. E aí a gente teve crise de Covid-19, taxa de juros partindo lá a 2% e depois dando esse salto até
13,75. Então, isso daqui é um pouquinho de histórico de taxa de juros para vocês nos últimos 20 e poucos anos aqui no Brasil. Pessoal, mais uma coisa, se tiverem dúvida, algum questionamento, quiser parar, levantar a mão e perguntar, pode ficar super à vontade, tá bom? Vamos para frente aqui, para eu contar mais duas coisas aqui para vocês. Então, quando o governo ele aumenta a taxa de juro, o que ele faz? O objetivo, em linhas gerais, é desincentivar o consumo. Quando o governo faz isso, a gente costuma dizer que o governo faz política monetária restritiva. Por quê? Restringe o consumo. Você está colocando literalmente um freio na economia para fazer com que a economia, para literalmente controlar a inflação. Na outra ponta, quando você, poxa, preciso incentivar a minha economia, preciso fazer meu PIB crescer, o que eu faço? Eu diminuo a taxa de juros, incentivo o consumo, faço política monetária expansionista. Beleza? A gente está hoje no momento aqui no Brasil que a gente não sabe literalmente o que a gente quer. A gente não sabe se a gente quer fazer política monetária restritiva, a gente não sabe se a gente quer fazer política monetária expansionista. Porque olha que problema o atual governo tem na mão. Você precisa ter crescimento. A gente está num mundo que, em vários locais do mundo, a gente vai ter provável recessão. Europa e Estados Unidos. Quem vai segurar o crescimento mundial é o quê? É emergente. A gente está aqui dentro disso. E do outro lado, você precisa controlar a inflação, que está acima do teto, está acima da meta. O que você faz? Pensa nisso, por favor. Nessa linha de pensamento, tem uma dúvida assim. Como a taxa de juros salta há um tempo assim, levando a experiência, a gente percebe que algumas empresas já estão sofrendo já por conta da dívida alta. Pô, ela pegou uma dívida lá 12% quando estava, quando foi ver depois de um tempo, subiu, sabe? Ficou muito. Um exemplo, as varejistas. E muitas começaram até a começar a quebrar, assim, Americanas. Americanas? Não é só por isso, mas não fala assim, tem ela, muitas varejistas começam a ter esses problemas de crédito em outras empresas. O Banco Central olhando isso, olhando a economia, começando a degringolar por conta de juros. Ele ainda toma a partir da inflação do que se segurar a economia das empresas. Olha, você tem um outro ponto que eu não coloquei aqui, que é a questão fiscal do governo. Uma outra forma de você fazer política econômica, e aí eu vou responder essa questão já adiantando um pouquinho do que eu vou falar lá na frente, é a forma como que o governo gasta na nossa economia. A partir do momento em que o governo ele não respeita o orçamento, ele gasta mais do que aquilo que ele pode, a receita de curto, de médio e de longo prazo que a gente vai ter na economia é inflação. O Banco Central, como principal mandato dele é, poxa, eu preciso controlar a inflação. Só que assim, governo, se você abrir seu cofre, se você gastar demais, eu não vou conseguir diminuir taxa de juros. Por que eu não vou conseguir diminuir taxa de juros? Porque o que você está gastando vai impactar na economia de forma a ter crescimento econômico, mas na outra ponta você vai ter inflação. Então você tem um risco fiscal envolvido ali, que inclusive está na última ata do Banco Central. Importante que essa ata do Banco Central, pessoal, eu leio todas as vezes, eu recomendo que vocês que estão entrando no mercado, vocês leiam. Que ela vai dizer o seguinte, poxa, por que eu mantive taxa de juros aqui hoje em dia? E você vai ver ali que o principal motivo dele ter mantido taxa de juros ali é você não ter, claro, um arcabouço fiscal, você não ter uma regra fiscal do que o governo vai fazer. Então é nesse sentido, ele se preocupa sim com o que está acontecendo nas empresas, se preocupa sim porque, cara, não foi uma, não foram várias, né? Você teve algumas empresas ali com recuperação judicial nesse sentido, mas você também tem uma preocupação com o risco fiscal que o governo coloca. Beleza? Mas, tipo assim, se num certo momento ele tiver que escolher, ele escolhe pela inflação. É uma decisão bem difícil. É uma decisão colegiada, né? Então, ele não necessariamente ele vai escolher pela inflação. Ele vai escolher o que for melhor para a economia. Tá? Lembra, o principal objetivo dele é controlar a inflação. Porém, não adianta você controlar a inflação e quebrar tudo. Exatamente. Então, ele vai decidir o que for sempre melhor para a economia.
Outro instrumento de política monetária, já partindo aqui para o final, porque, gente, 10h50 eu vou participar de uma plenária lá, então eu preciso terminar aqui com vocês no máximo 10h45. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, Fernando, não ficou claro tal coisa lá, passa lá no stand da Ágora, a gente senta, toma um café, troca uma ideia, eu vou estar aí até 6 horas da tarde. Então, problema zero, se vocês quiserem trocar ideia comigo depois, tá? Outro instrumento de política monetária é o que a gente chama de depósito compulsório. Qual que é a matéria-prima de banco? Empréstimo é produto. É o produto final que o banco faz. Qual que é a matéria-prima de um banco? Dinheiro. Dinheiro. Quando você está falando em depósito compulsório, sabe o que você está fazendo? Você está falando o seguinte para o banco. O banco, você tem 100 aqui para emprestar? Não, você não tem mais 100. Só tem 75. 25% eu recolho, mantenho aqui numa conta no Banco Central, e ao invés de você ter para emprestar, 100 para emprestar, você só vai ter 75. Tirei matéria-prima do banco. O que vai acontecer com o banco? Se o banco tem menos dinheiro para emprestar, cara, cá entre nós, né? Banco não é instituição de caridade, né? Se tem uma coisa aqui no Brasil que se ganha dinheiro é banco. Você diminuiu matéria-prima de banco, sabe o que você faz com o custo da matéria-prima? Que é o juro. Você sobe, você deixa essa matéria-prima mais cara. Teoricamente aumenta. Então o que você faz? Aumenta a taxa de depósito compulsório. Você diminui, que na economia a gente chama de N1, ou de moeda em circulação. Se você diminui moeda em circulação, você aumenta o custo dessa moeda. E se eu aumento o custo de moeda, eu deixo crédito para vocês mais caro. Crédito mais caro, vocês consomem menos. Vocês consumindo menos, eu faço política monetária restritiva e controlo a inflação. Agora, na outra ponta, quase quebrei a TV, vocês viram? Se eu diminuo depósito compulsório, coloco mais dinheiro na mão do banco, o banco vai querer emprestar esse dinheiro em algum momento. O que ele vai fazer? Estou aumentando a quantidade de moeda em circulação na mão dos bancos, o custo dessa moeda, ela diminui, faço política monetária expansionista. Outro instrumento de política monetária menos utilizado aqui no Brasil, mas se for o caso, principalmente em momentos de crise mais grave, pode acontecer, é o que a gente chama de redesconto bancário. Pessoal, eu trabalho com educação financeira, vai fazer 12 anos. Vocês têm cheque especial? Não tem. E nunca vão ter na... Ou melhor, até pode ter ali, numa emergência. Você nunca vai usar cheque especial na vida. Por que você nunca vai usar cheque especial? Porque é caro, beleza? Em linhas gerais, redesconto bancário, você pode dizer que ele é uma espécie de, vou colocar entre parênteses, um cheque especial do banco. Por quê? O que um banco faz ao longo de um dia? Eu estou lá, emprestando dinheiro numa ponta e captando dinheiro na outra, beleza? Chegou no final do dia, o caixa do banco precisa ficar zerado. Como assim ficar zerado, Fernando? A quantidade de dinheiro que ele emprestou tem que ser a quantidade de dinheiro que ele captou. Não pode sobrar nem faltar dinheiro no caixa do banco. Faltou dinheiro no caixa do banco. O que o banco vai fazer? Vai pegar o cara lá do Bradesco, vai ligar pro Itaú, são tudo brother, tá? Falar assim, e aí, beleza, irmão? São tudo brother, gente. Fizeram MBA lá no INSPER, na FGV, se encontram lá na farinha, tudo igual, gente. A gente é tudo amigo. Todo mundo se conhece. Eu conheço os caras da XP, conheço os caras do... Mano, é tudo brother. Chego lá e falo assim, ô, me empresta. Tanto. Ah, beleza, te empresto. Se por acaso alguma dessas operações eu não conseguir dinheiro emprestado, sabe para quem que eu vou ter que recorrer? Para o Banco Central, no redesconto bancário. Aí o Banco Central ele vai falar o seguinte para você, banco. Ô banco, calma aí. Você teve ali, ó, o mercado inteiro para captar dinheiro. Você veio pegar dinheiro comigo, que tem uma taxa mais alta de todas. Ah, cara, no mercado líquido, isso não é normal. E já que isso não é normal, eu, como Banco Central, também tenho a função de garantir a liquidez do sistema financeiro. Sabe o que o Banco Central vai fazer? Vou entrar ali na sua instituição e vou garantir que está tudo bem. Vou fazer um processo de
intervenção. Então isso daqui, gente, dificilmente é utilizado pelo Banco Central como política monetária. Isso daqui dificilmente é utilizado pelo banco. Quando que isso daqui, às vezes, pode ser usado? Em momentos de crise, momentos de liquidez. O banco está lá com dificuldade, o Banco Central chega e fala assim, gente, ó, se alguém precisar de dinheiro, vem aqui comigo que eu vou ajudar vocês via Redescom. Tá? Isso daqui normalmente é utilizado em momentos de crise, momentos de falta de dinheiro, falta de liquidez. Tá bom? Isso daqui, operação de open market, é o que a gente chama, talvez seja a atuação mais fácil do governo, do Banco Central, de controlar a liquidez de uma economia. Como é que ele faz isso? Comprando e vendendo título público na economia. A partir do momento em que o Banco Central ele percebe que tem excesso de liquidez na economia, e quando eu estou falando em excesso de liquidez, eu estou falando em excesso de dinheiro na economia, o que ele faz? O banco, eu estou aqui oferecendo título público para vocês. Quem quer comprar? É o Banco Central indo lá e vendendo o título público. Se o Banco Central vou lá vendo o título público, o que eu tiro do banco? Dinheiro. Se eu tiro matéria-prima do banco, o que eu faço com o custo do banco? Eu, teoricamente, aumento, faço política monetária restritiva. Agora, a partir do momento que eu percebo que o Banco Central está faltando recurso na economia, o que eu faço? Coloco, recompro. Falo, banco, sabe esse título que você está aí? Quero recomprar. Me vende? Pois não. Agora, uma dúvida. Você usou o exemplo aí do Banco Central oferecendo títulos públicos. Os bancos comerciais, eles são obrigatórios? Não, não são obrigados. Vocês entram se quiser. Ah, entendi. É a atuação do Banco Central, mas assim, se eu não quiser comprar, não sou obrigado nesse sentido. Então, na operação de open market, o Banco Central não tem totalmente poder, porque pode ser que os bancos comerciais... Pode ser. Comprar os títulos públicos. Aí, boa. Quando acontece esse tipo de coisa, o que ele tem que fazer? Pode? Não. Ele começa a aumentar, ou ele pode oferecer mais retorno para o banco, via título público. Entendi. Aumentando a taxa do próprio título público. Entendi. Isso é ruim na outra ponta, porque está aumentando o gasto do governo nesse sentido. Entendi. Tá bom? Então isso daqui é um instrumento também bem utilizado, é um instrumento que quase de forma online aqui no Brasil você consegue enxugar a liquidez de uma economia ou você consegue aumentar a liquidez de uma economia nesse sentido. Pessoal, então partindo aqui para os últimos nossos 5 minutos, uma outra forma super importante de política econômica que a gente faz aqui dentro é a política fiscal, é a forma com que o governo incentiva ou não a economia através de cobrança ou não de imposto, né? Então, na prática, funciona assim, ó. Você aumenta tributo, você diminui a renda da população, consequentemente, você diminui o consumo. Faz política monetária restritiva. Só que você tem uma outra forma de fazer política monetária restritiva, que é você, governo, gastando menos. Cara, o governo é um grande doutor aqui da nossa economia. Esse governo não está gastando menos, está reformando menos, está construindo menos. Cara, é menos dinheiro que está rolando na economia, é menos consumo também. Da outra forma. Isso daqui, gente, aconteceu muito lá em 2008, 2009. Você diminuindo o tributo, tirou lá tributo de linha branca, tirou lá tributo de... tirou IPI de carro. Consequentemente, você deixa o produto mais barato para a população consome mais. E na outra ponta, você teve um governo gastando bem mais nesse sentido. Só que assim, o grande problema de você fazer uma política fiscal expansionista desse jeito é o que você causa de rombo na conta pública. Cara, a conta não fecha. Você está arrecadando menos e está gastando mais, vai se abrir um buraco. Quem vai cobrir esse buraco? Se cobrir esse buraco, cobre como? Da seguinte forma: investidor. Aí o investidor vai olhar para o Brasil e falar o seguinte: Brasil, mas calma aí. Você está gastando muito mais do que você pode. E você está gastando mais do que você pode. Cara, eu não estou vendo você também
uma forma de arrumar suas contas. Beleza, Brasil, eu estou disposto a investir aí em você. Mas eu estou vendo que hoje você me oferece um risco maior do que você oferecia no passado. Então eu exijo mais o quê? Retorno, mais taxa. Você consegue perceber agora como taxa de juros está intimamente ligado ao que o governo faz de gasto na economia? De gasto, da forma como ele arrecada na economia? Isso aqui é super, super importante. É uma briga ali interessante de vocês acompanharem o desenrolar dos próximos cursos. Tá? Eu vou avançar um pouquinho para mostrar, só para falar de política cambial. Isso daqui é bem importante também. Isso daqui é gestão do Banco Central. E no Brasil, você tinha algumas formas de fazer política de câmbio. Ano passado, você tinha uma coisa que a gente chamava de câmbio fixo, que era o quê? $1 vale R$1, né? Já pensou se fosse daqui hoje? $1 para um? Meu, a gente tava assim, ó. Esse evento aqui aconteceria lá em Miami. A esposa que tá aqui agora, ela estaria lá no Sol. A Fernanda, fica lá que eu vou lá no... Ela não gosta que eu falo dela, cara. Não tem problema. Ela estaria lá no Solbras agora, enfim. Cara, seria muito bom pra gente nesse sentido. Só que na outra ponta teria uma coisa bem ruim também. Se a gente deixa o dólar muito baixo, né? O que vocês acham? Seria muito ruim nesse sentido. Poxa, para exportação, né? Nossas mercadorias ficariam muito não atrativas nesse sentido. E a gente, na boa, nossa, a gente adora comprar. Pode falar que vocês não gostam? Conheço vocês. Vocês adoram comprar na Shein, gostam? Sim. Gosta, Helena? Olha a cara da Helena ali, óbvio que gosta. Eu conheço, pô, tá lá em casa. Adoram comprar na Shein. Cara, por quê? Porque é barato. Imagina se o dólar fosse mais barato ainda. O que a gente vai fazer? Seria um desincentivo à nossa economia, seria um desincentivo à economia local. Então, assim, política cambial, ela tem que ser muito bem trabalhada a ponto de você não desincentivar exportação e também você não travar a economia de inflação. Porque a partir do momento que você deixa o dólar muito mais caro, dólar muito alto, você tem um impacto muito forte de inflação aqui no Brasil. Então, cuidado que você tem que tomar. Como é que o Brasil faz a administração de política cambial aqui hoje? Através de um sistema de câmbio, que é o que a gente chama assim, tem um nome feio em português, né? Que é o câmbio flutuante sujo. Política monetária, quando a gente vai estudar livro de política monetária lá nos Estados Unidos, eles chamam isso daqui de dirt float. O que é um câmbio flutuante? O câmbio flutuante é o seguinte, ó. Você tem... Quem define o preço da moeda é o mercado, diferentemente do que é o câmbio fixo. O câmbio fixo quem decide é o Banco Central. R$1 vai ser $1. R$1, $2 vai ser R$2. Quem define é a autoridade monetária. O câmbio flutuante é exatamente o contrário. Quem define é o mercado. Se o mercado entender que o valor justo do dólar é 4, é ele que vai ser. O Banco Central está de longe olhando o que está acontecendo com o preço da moeda. Ele não interfere. Beleza? Quando o Banco Central começa a interferir no preço da moeda, como assim que ele começa a interferir? O dólar está subindo. Subindo, bateu R$6. Sabe o que ele faz? Ele atua no mercado de câmbio vendendo. Beleza? Se eu atuo vendendo, o que eu faço com o preço da moeda? Eu derrubo ele. O dólar está caindo muito. Está lá R$3,10, R$3,15. O que o Banco Central faz? Atua comprando. É isso que a gente chama de câmbio flutuante sujo, o dirt float. Ou seja, a partir do momento que o dólar está subindo muito, ou que o dólar está caindo muito, o que você faz? Você tem um Banco Central ali atuando em cima da moeda. Você não tem uma regra clara de quando que o Banco Central vai atuar ou não. Mas você sabe que em algum momento ele vai atuar. Por exemplo, a gente tem um outro sistema de câmbio que a gente chama de bandas cambiais, que é o seguinte... Dólar hoje está em torno de 5 e alguma coisa, certo? Entre 4,50 e 5,50, o dólar flutua livremente. Bateu 4,50, bateu 5,50, o Banco Central atua. Isso aqui é o que se chama de bandas cambiais. Não é isso que o Brasil utiliza hoje. O Brasil utiliza aqui o dirt float. Quando ele entende que é importante atuar, ele vai lá e atua. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha auxiliado vocês aqui a entender como funcionam melhor as políticas monetárias.
Eu, infelizmente, não vou conseguir abrir para perguntas, porque eu tenho que ir lá para a plenária. Mas, se vocês quiserem tomar um café, sentar lá na Ágora, a partir das 11, meio-dia, eu tô por lá, a gente senta, troca ideia, conversa. Vai ser um prazer. Fechou? Obrigada. Gente, obrigado.